o grande problema hoje do grau que o capitalismo chegou é que ele conseguiu, com bastante êxito, colocar uma realidade robesiana de guerra de todos contra todos. Então, na Sim. escola, isso é um exemplo, porque a gente se coloca como um concorrente, literalmente, porque a gente vai concorrer, inclusive, no final do ano, a gente vai concorrer pela vaga naquela escola, a Aham. gente vai concorrer pela carga horária, e agora com essas pressões, inclusive salariais, metas, etc., inclusive tá um monitorando o outro para bater meta, etc., né? Sim. Então, colocar o debate sobre a necessidade de um campo de solidariedade em que a gente se una para pensar essas questões, na verdade, é uma das grandes questões hoje, né, pra gente. Pra nós parece que é o grande desafio, né? Colocar, se contrapor à concorrência generalizada Uhum. justamente a uma solidariedade generalizada, em que a gente consiga se Sim. unificar, coletivizar, e aí sim começar a tacar fogo em tudo que tá colocando a gente nessa situação, né? Porque Uhum. se você reúne um grupo de professores hoje que tá sofrendo como tá sofrendo e começa a pensar o que que tá levando a esse sofrimento, eu quero ver um governo ficar em pé, entendeu? Sim. Então, esse é a grande questão, parece que me parece que esse é um dos grandes desafios, sabe? Sim. Poder pensar tanto as suas condições de trabalho, quanto o próprio daí conteúdo do seu trabalho, né, como tu estava falando, porque é isso, né, acho que esse sofrimento, docente passa tanto por essas, condições, materiais de destruição mesmo das condições materiais de trabalho como professor, mas também por uma, eh, destruição qualitativa do trabalho do professor, né, que a tentativa de uniformização também, né, seja por apostilamento, Uhum, por capacitação de professor, pelas grandes empresas, né, pelos grandes monopólios da educação, né, é muito comum hoje as vendas de, pendrive, né, com conteúdo pronto, slide sim, pronto, né, e e tira a potência mesmo, né, do trabalho docente de transmitir conhecimento, sim. né, e aí até queria entrar, assim, antes que a gente encerre, assim, não queria perder essa parte, e a gente estava falando do adoecimento dos professores, né, e da medicalização, dos professores, mas também como a medicalização entra na escola, com as crianças e com os jovens, também descaracterizando o trabalho do professor, assim, né, porque, a gente tem hoje na escola assim, a medicalização, isso tudo que a gente estava falando é um problema social, né, a gente Uhum, tem em âmbito social. Mas, pra mim ela se manifesta também de forma muito avançada no espaço escolar, com os diagnósticos escolares, uhum, né, principalmente o TDAH, e o TOD, e também o autismo, né, mas pegando ali o TDAH e o TOD como exemplo, que são, transtornos, assim, escolares, assim, né. O TDAH ele é um transtorno escolar, assim, se não existisse escola, não existiria TDAH, né, a uhum, própria descrição dele é de comportamentos que se manifestam no espaço da escola, uhum, né, então a gente tem, por exemplo, padronizado um SNAP 4, que é um SNAP que a gente, utiliza na escola para encaminhar a criança ou jovem para um serviço, né, especializado de saúde. E tá lá, são 18 critérios, né, assim, a criança fica sentada por muito tempo a criança não aguenta ficar sentada por muito tempo? uhum, Sim, né, muito, bastante ou pouco? A criança faz as tarefas escolares com atenção? Pouco, bastante, demais, né. Então são comportamentos que se manifestam na escola, uhum, né. A própria, eh, o metilfenidato, que é o remédio que é usado, né, pra quem é diagnosticado TDAH, que a gente conhece como Ritalina, ou Venvance ou Concerta, no início, né, na bula estava indicado, né, a manipulação do remédio é só durante o período escolar, durante as uhum, férias as crianças não tomavam, uhum, uhum, né, porque é um transtorno, escolar. uhum, E de transformação, de uma questão de aprendizagem em uma questão biológica, uhum, né, porque o que que é o TDAH? Né, que a gente estava falando antes, né, déficit de atenção, e hiperatividade, ou seja, a criança que não consegue prestar atenção voluntária, né, não consegue prestar atenção na aula, é uma uhum, criança agitada, né, hiperativa, uhum, né, o o que que é isso? É um problema biológico, né, por que que essa criança se comporta dessa forma no espaço escolar? uhum, Por que que a criança não consegue prestar atenção no conteúdo escolar?
Em sim, outras coisas ela presta atenção, sim. né. Por que que a criança é agitada não consegue sentar na escola, né, porque esse também é um problema que aparece desde o início. Porque quando se vai fazer o diagnóstico de uma criança, se tem tanto a construção a partir da escola quanto da família, né. Os Uhum, profissionais, pegam como a criança se comporta na escola e como a criança se comporta na família, uhum, né. Esse próprio SNAP 4, pelo menos aqui no estado, né, quando a gente vai encaminhar para um serviço, de especialização, ele é preenchido pelo professor de sala de aula e é preenchido pelos pais também, uhum, né, e geralmente é diferente, uhum, né. O professor preenche tudo demais e a família preenche tudo pouco, né, uhum. enfim, a criança se comporta diferente. Bom, o que que Na isso escola ela não consegue ficar muito tempo sentado, em isso, casa em isso não é casa um ela problema. fica. Em casa ela fica, né. Por que que é diferente? Às vezes o que falam é assim: "Ah, essa mãe, né, Uhum, mente, né, porque filho ama", daí não vai falar que o filho bagunça, uhum, né, mas será que é isso, né? Muito moralista falar que é isso, né. Então, a as questões que poderiam ser trabalhadas num campo pedagógico, de um trabalho criativo do professor, elas são totalmente terceirizadas para o campo médico, uhum, né, porque, se a gente pega o TDAH, a atenção voluntária, né, o debate que a gente tem sobre desenvolvimento humano mais avançado na psicologia, que considero que as contribuições, da psicologia histórico-cultural para pensar o uhum, desenvolvimento infantil, né. A atenção voluntária, ela é entendida como, uma função psicológica superior. O que significa isso? A gente não nasce, né, com a capacidade de prestar atenção voluntária. A uhum, gente presta atenção de forma instintiva, né, tipo, faz um barulho aqui, eu vou olhar, né. uhum, Mas a capacidade de estar fazendo um barulho aqui, mas eu vou continuar prestando atenção aqui no que eu tô lendo, isso é o que é desenvolvido, ninguém nasce com essa capacidade, uhum, é uma aprendizagem, uhum, né. A deficiência, da pessoa com TDAH é essa, a pessoa não consegue prestar atenção voluntária, uhum, né. Então, bom, como que a gente, trata como um problema biológico, uma capacidade que é do campo da aprendizagem? uhum, A gente está falando que essa pessoa não tem capacidade de aprender, sim, né, a ter atenção voluntária, uhum, né, e que é algo que a gente aprende na escola, a gente aprende a ter atenção voluntária com os nossos professores, né, sim, lá, na educação infantil, né, ou no ensino fundamental 1, uhum, né, então se tira totalmente essa capacidade, da aprendizagem humana mesmo, né, e assassina, uma das principais potências do professor, né. sim. Eu acho que eu tô vendo aqui pelo tempo, a gente já deu uma boa avançada na conversa, né. Eu não sei se tem mais algum tópico que a gente esqueceu que poderia mencionar, mas eu acho que talvez só pra, bom, eu talvez teria mais alguma questão pra tratar, mas eu só preciso ver se tá tudo certo, tudo andando normal, gente, tranquilo, de boa? Tá. Eh, Acho que talvez a última questão que eu ficaria só antes da gente concluir, Uhum, eh, tem tem eu acho que tem várias consequências com relação ao esse debate sobre a medicalização como um todo, mas eu acho que talvez uma das questões que me pega bastante, eu já comentei, eu acho, contigo em outros momentos, que diz respeito ao fato de que se ancora muito a discussão, o debate, a partir de uma perspectiva hegemônica de que agora sim a gente está valorizando o que é de singular e o que é de particular do sujeito, né. As próprias propagandas estatais, governamentais falam do algo no campo do diferente, etcétera, sempre usando esse termo, etcétera. O que beleza, é uma obviedade, é claro, nós seres humanos, uma das características é o fato da gente ser subjetivamente diferente, né. aham. Mas, uma das questões que fica é que, na verdade, o fato, desse debate fa fazer da forma com que ele faz, ou seja, inflaciona os diagnósticos para basicamente todos os âmbitos da vida, porque tudo em última instância, a gente tem mais de 300 categorias, basicamente tudo o que você é, enquanto você é da sua diversidade, pode ser categorizado como uma categoria. Não só ele inflaciona o próprio caso das medicalizações, de estender no tempo, a intensidade, etcétera, mas me parece que ele rompe, ele mata algo nesse campo da subjetividade, não? Sim, eu, particularmente, acho extremamente violento, assim, que a gente tem chamado de humanização, né, de valorização da diversidade de uma forma humana.
né, que é assim que tem aparecido muito até no próprio campo da escola, né, quando a gente tem crianças e jovens, com uma diversidade de comportamento que é difícil de lidar, né, a investigação diagnóstica aparece como, algo muito humanizado, né, aparece como direito da criança inclusive, né, que acho que é uma das complexidades do debate que talvez a gente não vai dar conta hoje, né, mas que, o que a gente chamava antes, né, para que a criança tem direito à saúde, né, hoje a criança tem direito à investigação diagnóstica, Sim, né, então tem uma obrigatoriedade das famílias investigarem, senão até mesmo a escola denuncia para o conselho tutelar por vezes, sim, né, e isso aparece como um cuidado com a criança, né, e eu na verdade acho extremamente, violento, e agressivo, assim, tanto porque, não reconhece de fato, né, a singularidade, a subjetividade de cada criança, né, como você estava falando, com um discurso de valorizar a diversidade, na verdade uniformiza, né, dá um nome, sim. né, dá um tratamento que é universal, mas também é muito agressivo, assim, né, a gente pega o próprio consumo de metilfenidato, né, que a gente chama de Ritalina, o consumo, de metilfenidato no Brasil, ele aumentou 775% em 10 anos, né, de 2000 a 2010, que é o último ali, se não me engano, o último estudo que a gente tem ali, bem Uhum, organizado, né. Em 2000, o Brasil, teve 70.000 caixas de uhum, metilfenidato vendidas. Em 2009, num período de 9 anos, isso passou para 1.700.000 caixas. uhum, É um aumento muito grande, de medicação mesmo, uhum. principalmente de crianças e jovens, Sim, né. O transtorno de oposição e desafio, né, que estava falando que tem aumentado muito também nos últimos anos, combinado com o TDAH, né, o principal, tratamento hoje é o uso de risperidona, por exemplo, que é um antipsicótico atípico, uhum, né. Ele é um remédio muito forte, as crianças tomam a partir dos 5 anos, as crianças podem estar tomando a risperidona, sim, né, e eu tinha falado antes do efeito colateral das mamas, né, mas, por exemplo, um um efeito muito comum da risperidona é a rigidez na motricidade, né, então, a discinesia tardia é o nome, né, a criança perde a autonomia do movimento da boca, né, a pessoa a longo prazo, sim, consegue mexer a boca, perde a capacidade de motricidade de várias partes, além de outros efeitos colaterais cardiovasculares, etcétera, né. A longo prazo, né, o que que isso resulta? Né, então assim, é uma intervenção muito agressiva, né, uhum, com consequências possíveis consequências graves, uhum. né, ancorada numa hipótese que nem sequer é comprovada, né. Sim, Até hoje a gente não tem uma causa, de que, o transtorno de oposição a desafio é causado por esse neurotransmissor, a gente não tem isso, são hipóteses, sim, né, e o próprio, TOD, né, gosto de falar dele porque, ele é um diagnóstico muito complexo, assim, né. O TOD, ele é entendido, como a criança perigosa, né, dentro daquela ideia da prevenção uhum, precoce, né, a criança que é diagnosticada com TOD é na ideia de prevenção de risco jurídico e risco social. uhum, É uma criança que ela tem ali um conjunto de comportamentos, né, de acesso de raiva, de falta de autocontrole, de que ela tem potencialidade de se tornar um adulto criminoso, uhum, né, ele está dentro dos transtornos de conduta, uhum. né, e aí dentro do próprio DSM tem os fatores sociais do TOD. Então fatores sociais que geralmente vão estar junto da criança com TOD: baixo nível socioeconômico, pai, pouco carinhoso, Uhum, né, descreve uma criança pobre, uhum, né, então essa criança pobre pode ter TOD, assim. Então assim, é muito agressivo, uhum, né, quando eu entrei na escola para trabalhar em 2024, 23, 24, 4 acho que foi, no início de 2024, lembro que no meu segundo dia, assim, isso me marcou muito e me motivou muito a seguir estudando sobre isso, assim, uhum, né, acho que era o meu segundo, terceiro dia de trabalho, tinha acabado de ser inserido psicólogo na escola, tinha uma criança de 7 anos,
que estava em crise, né. Falou assim: "Ah, tem uma criança em crise, vem o psicólogo assistente social aqui". Lá Uhum. foi eu e a outra assistente social, a gente não conhecia a criança, a gente não conhecia nem as profissionais que tinham chamado a gente, porque ela também era nova, né. E a gente chegou lá, realmente a criança estava muito, agitada, ele estava, né, quebrando a sala, enfim, atirando coisas, muito bravo. As profissionais também já exauridas, gritando com ele, né, já não sabiam mais o que fazer. E Sim. elas falavam vez ou outra, uma com a outra e tal, assim: "Ah, ele não toma um remédio, a mãe dele não dá um remédio, ele vem sem estar medicado e fica assim", Uhum. né, falando isso, eu escutando. E aí, quando eu consegui e ninguém conseguia me responder, estava o caos, e quando eu consegui ficar sozinha com o menino, né, consegui botar ele sentado numa mesa, sentei com ele e eu perguntei pra ele, fulano, né, me apresentei quem eu era e tal, eu falei: "Fulano, eu escutei as pessoas falando que você toma remédio". E daí ele já ficou puto, assim: "Não, eu não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar". E daí eu falei pra ele: "Não, calma, não vou fazer você tomar, eu só quero entender, você toma remédio?". Aí ele olhou pra mim, ele falou: "Sim", ele veio bem perto, assim, ele era, tipo, muito pequenininho, assim, ele veio bem perto de mim e falou assim: "Eu tomo 4 remédios", e fazia assim com a mão. 4, 4, vinha bem na minha cara, assim, 4 remédios. E daí eu falei: "Tá", e aí eu lembro que eu fiquei de cara, eu falei assim: "Nossa, ele já tem 7 anos, ele não sabe contar". Fiquei Uhum. preocupada com isso, né, ele acha que isso é 10, 4, né, loucura, né, e tal, deficiência de aprendizagem, fiquei com essa questão na minha cabeça, assim. E aí passou um tempo, eu tive acesso aos documentos dele, que a escola recebe, laudo, etcétera, eh e fui ler, né, receita médica, e ele tomava 4 remédios, 10 comprimidos por dia. Ele tomava risperidona, Ritalina, ácido valproico e um quarto que eu não me lembro qual que era, né. Uhum. Risperidona, o antipsicótico, a Ritalina, o estimulante, o ácido valproico ele é usado para agitação motora, tem epilepsia tomam. Uhum. Né, Uhum. e ele tomava, assim, 2 risperidona, 4 Ritalina por dia, assim, uma bomba de remédios. Ele tinha 7 anos, ele era muito pequeno, eu acho que se ele tinha, 25 quilos era muito, assim, né, uma criança muito pequena, muito jovem, tomando muito remédio. Naquele momento eu pensei assim, eu não sei se eu estava, lidando naquele momento que ele estava muito bravo, não sei se eu estava lidando com aquele menino ou se eu estava lidando com aquela bomba de remédio se manifestando no corpo dele, Uhum. né, então assim, é muito agressivo, né. Como que esse menino, por exemplo, vai se desenvolver, né, com tamanha intervenção química, no organismo, Uhum. né, e qual outra saída é pensada para esse menino, né, não tinham outras hipóteses que eram oferecidas, né, de um tratamento, era o medicamento. E Uhum. quando ele não tomava medicamento e ficava, né, super agitado, putz, não deram remédio, tem que dar o remédio, Sim. né. Então assim, na verdade, eu acho muito desumano o que a Uhum. gente vive hoje, né, com a lógica medicalizante, seja com as crianças, né, com os jovens, sejam com os trabalhadores adultos, Sim. né, que passam por atrocidades no trabalho. E o que aparece como discurso de humanização, de valorização da singularidade é, na verdade, quase como um assassinato subjetivo, né, dessas pessoas e de todo incômodo e sofrimento social, inclusive, né, que elas vivem. Sim. É uma padronização, né, uma regularização padronizada, basicamente, né, então, E não importa muito o histórico, a subjetividade, o que está por trás, as causas, etcétera, porque no fim você tem o diagnóstico X ou Y, né, e portanto o tratamento é X ou Y, sem nenhuma margem para discordância, divergência, crítica, etcétera, né. uma E padronização às custas, do próprio desenvolvimento da pessoa, assim, né, com efeitos colaterais graves, né, com fechamento de perspectiva, sim. né, Remédios que reduzem a perspectiva de vida, inclusive, né. sim, A gente tá sim, falando, por exemplo, o lítio, que é um remédio muito utilizado, um medicamento muito utilizado, que ao que tudo indica tem uma redução considerável na expectativa de vida, né. sim, Isso para não falar de outras consequências, né, motoras, fisiológicas que pode estar por trás, né. sim, Então, parece que é justamente a necessidade de ter um cuidado muito grande, né. Daí fazer a referência ao uso como ele tinha talvez nos primórdios, né. Do tipo, sim,
um uso muito controlado, muito cirúrgico, muito específico, durante um período de tempo muito determinado e conjugando com outras formas de tratamento menos, que menos afetassem o organismo propriamente, né. Então Sim, parece que essa é um pouco uma das problemáticas que a gente tem caminhado, né. E sim. aí, ao mesmo tempo, a gente tem se encontrado talvez numa situação em que a gente não consiga fazer frente, inclusive, a isso. Bom, a gente está vendo que a gente não consegue fazer frente pelo simples fato de que tem se tornado hegemonicamente, né, então, até no senso comum, assim, digamos, você pega qualquer família, de extrato médio, baixo, alto, tá mais ou menos já, consolidado que, bom, é isso, é a saída, é essa a consequência, então essa é geralmente as questões que aparecem, descobrir meio qual que é o diagnóstico do meu sobrinho, do meu filho, do meu afilhado, porque ele anda na ponta do pé ou ele faz determinado tipo de gesto que em algum outro contexto sequer ia ser cogitado como uma patologia, né, mas algo Sim. da particularidade, da subjetividade da criança. E também um medo dessas algumas famílias, né, que corroboram, né, pelo próprio discurso hegemônico, também famílias com muito medo, assim, né, hoje eu atendo crianças, algumas crianças ali de 6 anos que estão ali para entrar no ensino fundamental, eu recebo os pais falam: "Tô com muito medo do meu filho entrar na escola e ele receber um diagnóstico. Uhum, Eu tenho muito medo, tô com medo que meu filho vai entrar na escola e vai receber um diagnóstico, ele vai ser medicado". Eu uhum, recebo pais que com esse medo, sim. né, ou crianças que já estão no ensino fundamental. Tem uma criança que eu atendo que ele estava numa escola, a escola falou: "Olha", falou pra mãe: "Seu filho tem TDAH, tenho certeza, você tem que encaminhar, tem que investigar e tem que medicar, tem que investigar, tem que Tenho medicar". certeza, tipo, tu é um É, psiquiatra, você você fez. você teve formação. Tem se atribuído muito, né, para Sim. os professores a função de fazer essa prevenção, né, Mas não só essa professores, né, a gente vê hoje até na rede social você encontra, tipo, a tabelinha descubra em 4 sim, passos sim, se a criança tem tal, e realmente entrou numa trivialidade, porque de novo volta àquela questão da cientificidade, né, se ancora só na superfície, na aparência, então de fato, não precisa da especialidade do cientista, daquele que se formou sim. para isso, porque se está no campo da aparência basta eu ver, bom, ele anda na ponta do pé, isso é uma evidência, eu consigo notar já pela superfície do fenômeno, portanto, ele categoriza como X, né. É, Você perde a figura do especialista, e olha que eu não tô entrando nem na crítica do próprio especialista, porque ele sim, também tá sim. ancorado numa formação, né. Sim, e aí junto dessa vulgarização, uma culpabilização, assim, se você é pai e não percebeu que seu filho tinha alguma coisa, você é extremamente negligente. Com os Uhum, professores também, uhum, né, os professores se veem, com isso, assim: "Eu tenho que estar atento, porque se tiver alguma criança aqui com alguma coisa e eu não indiquei, uhum, né, eu sou um professor negligente", sim, né. E aí, assim, nesse caso ali que eu estava dando de exemplo, é isso, o menino estava numa escola, a escola estava fazendo uma pressão pra mãe investigar, investigar, a mãe estava desesperada, porque a mãe não concordava que o filho tinha uhum, algum déficit de atenção. uhum, A mãe trocou ele de escola, e na nova escola, já tá lá um ano, e nunca ninguém desconfiou, uhum. né. Digo isso pra ver como o quão vulgar tá, né. Sim, que Você seja muda chega a de um ser lugar para o arbitrário outro, inclusive, né. sim, você muda de um lugar para o outro, não tem mais a suspeita do Sim, diagnóstico, né. Lembro de um caso na escola de uma mãe, que por N razões, né, tinha o desejo do filho ser diagnosticado com autismo, e ela foi em alguns especialistas, em alguns psiquiatras aqui em Florianópolis, o menino não foi diagnosticado, ela foi até Tubarão, Criciúma, sei lá, uma outra cidade, andando por milhares de uhum. psiquiatras, até que chegou um psiquiatra que deu um diagnóstico de Ela autismo. queria. E aí você fica assim: "Tá, é ok, em Florianópolis os critérios são um e em Criciúma são outros?", Sim, né, tem assim, o que menos falta pra gente se indignar e ficar pelo menos com uma pulga, atrás da orelha com relação a isso, são exemplos, uhum, né, de vulgaridade, de excesso de medicamento em criança, né, questões que são, violentas. O que menos falta pra gente são exemplos que nos incomodem, assim. uhum, Falta a gente se incomodar, assim, sim. né, e O simples quebrar. fato de tu ir num psiquiatra, receber X diagnóstico ou não receber nenhum, ir num outro, receber outro diagnóstico, Sim. etcétera, já é uma comprovação de que algo muito estranho tá ocorrendo, na verdade, né. Que não tem uma rigorosidade, muito grande, né. Porque também é isso, né, chegou num nível ali do que a gente estava falando dos manuais diagnósticos, né, de tamanha uniformização e flexibilização, que hoje realmente é muito difícil você ter um diagnóstico só, né, você recebe muitos diagnósticos combinados.
porque Uhum. você vai ter um conjunto de sintomas variados, Uhum. né. E se o que, atribui o diagnóstico é o checklist de sintoma e não uma causa, né, não um debate etiológico, você vai entrar em vários, Uhum. né, porque você tem numa mesma criança sintomas que entrariam no checklist do autismo e sintomas que Uhum. entrariam no checklist do TDAH. Isso tem a ver com o fato de que, por exemplo, teve a mudança do autismo para passar a ter espectro autista, ou não tem nada a ver essa. Essa mudança do espectro ali no DSM-5, né, foi na mudança do 4 para o 5, ele tem uma relação com essa questão, da preocupação do diagnóstico precoce, Uhum. eh, tem uma preocupação com a questão da uniformização, Uhum. né, porque antes a gente tinha, por exemplo, Asperger, a gente tinha autismo, né, hoje a gente só tem o transtorno do espectro autista, né. Uhum. E ele também tem, uma questão que ele flexibiliza muito a margem do diagnóstico, né, então hoje a gente tem crianças, né, que têm, suporte 1, 2 e 3, né. Você Uhum. pega uma criança com autismo suporte 3 e uma criança com autismo suporte 1, elas são muito distintas, né, Uhum. é uma gravidade de sintomas muito distinta, Uhum. né. Talvez antes, né, no DSM-4, essa criança que está no espectro 1, ela não seria diagnosticada com autismo, né. Hum. Então a gente amplia as margens do Uhum. transtorno, e mais crianças, mais jovens e mais adultos, né, passam a entrar, Uhum. dentro dos critérios de sintoma, né, do checklist de sintoma para ser diagnosticado, né, ter daí seu diagnóstico, fazer tratamento Sim, medicamentoso. sim. É, teve muitas coisas, né, que a gente conseguiu conversar, eu acho que deu um panorama bastante interessante, assim, eu acho que já Sim. deu pra esquentar o debate. Certamente tem muita coisa ainda pra correr, Uhum. e só sobre essa discussão, só sobre esse tópico sobre a medicalização, talvez a gente tenha que convidar já mais algumas Sim, pessoas pra discutir, eventualmente você pode vir novamente pra gente sim, conversar, continuar a conversa, porque na verdade a gente meio que pincelou, né, muitas questões, sim. mas tem muitos outros tópicos que a gente poderia avançar, né. Eu acho que o Uhum. único comentário que eu queria fazer antes, da gente encerrar, claro, também que você fica à vontade se quiser comentar mais alguma coisa, mas é o fato de que, eh, de alguma forma você colocou alguns exemplos de algumas pessoas que ainda têm uma posição cética ou até uma posição crítica, digamos assim: "Olha, eu desconfio que o meu filho tenha TDAH, talvez ele não tenha, eu não consigo ver esse diagnóstico nele porque tais razões". Mas a verdade seja dita que boa parte de nós hoje está sendo levado cada vez mais a aceitar, e não só aceitar, mas aceitar de bom grado, Sim, inclusive ativamente, o uso, tanto dos diagnósticos quanto de medicamentos, né. Mas eu digo isso não só no sentido de que a gente tem sido, digamos assim, induzido ideologicamente, porque é verdade também, mas também porque as próprias condições materiais hoje que a gente estão colocadas, tá nos levando a isso. Então tudo tá levando a isso, tanto, sim, digamos assim, mais ideologicamente quanto nas condições materiais, digamos assim. sim. O exemplo clássico, digamos, voltando para a escola do caso do professor é isso, você pega um professor que está extremamente pauperizado, está extremamente precarizado, que tem 40, às vezes até mais de 40 alunos em sala, tem dá aula para 3, 4 escolas em diferentes turnos, para muitos alunos, não tem tempo de preparar a disciplina, sequer consegue lembrar do nome de cada aluno até o final do ano letivo, porque Uhum. ainda tem essa tragédia, então você não consegue nem lembrar o nome da pessoa, quem dirá tu lembrar alguns elementos particular daquela pessoa Sim, para conseguir adaptar o processo de ensino-aprendizado. Tu chega nessa condição de extremo sucateamento, que tu não tem mais espaço para trabalhar as questões, os problemas que aparecem, e aí aparece a fórmula mágica, sim, literalmente uma pílula mágica, que é, bom, então, se eu não tenho mais tempo de pensar a subjetividade daquele aluno X, daquele aluno Y, daquela turma, e tá tudo um caos, tá tudo uma violência sistematizada, tá tudo horrível, a ponto de que eu mesmo tô sofrendo, etc., tudo isso me joga a aceitar, inclusive de bom grado. Não, então, vamos medicalizar, então, porque se isso deixar os alunos mais acalmados, então já é uma benção. Então, chegou num ponto hoje, num trágico ponto hoje, de que a gente entra num conselho de classe, o conselho de classe que seria destinado a um momento em que a gente faz uma análise coletiva dos problemas pedagógicos que estão envolvendo, seja alunos em particular, mas também turmas, etc., e não há nenhuma análise, não há nenhum, diagnóstico, nem nenhum prognóstico no campo pedagógico, do tipo: "Olha, aluno X ou a turma Y tem tais problemas, a gente está identificando tais, questões, tais carências que a gente precisa ainda desenvolver, então vamos pensar estratégias pedagógicas, afinal de contas estamos numa escola", mas não virou um bingo
arbitrário de estipular qual que é o possível diagnóstico do aluno X ou Y. Ah, porque aquele aluno é ruim, aquela aluna não dá, certamente aquele aluno tem TOD, certamente aquela tem TDAH, e aí você estrangula o debate, inclusive, da possibilidade de transformação. Mas não estou falando isso culpabilizando os professores ou Sim. culpabilizando os pais, mas para mostrar como as condições objetivas com que a gente está vivendo hoje, as condições de precarização do trabalho, da vida, estão nos levando, inclusive, estão nos empurrando, inclusive, quase como a única opção, então, é: "Bom, vamos medicalizar todo mundo, etcétera". E aí, parece que essa é a saída, assim, não sei. E aí cabe a gente Uma conclusão meio que trágica, mas não, é trágica, mas pode, quem sabe, se tornar encaminhativa, que é, então cabe a gente que se propõe a fazer a crítica a essa lógica, poder pensar outras saídas, né, não só fazer a crítica, né, à lógica, medicalizante, que aparece como, salvadora dessa situação desumana que a gente vive, né, não só na escola, mas na própria família, uhum, né, cada vez com menos tempo para olhar para os seus. uhum, Né, que a gente possa pensar, como que a gente constrói então uma saída mais solidária, né, mais humana, eh, mais comprometida, né, com o desenvolvimento, dos sujeitos, para tratar esses problemas, né, sim, não se eximir dos problemas, né, porque os sim, problemas eles estão aí. sim. Bom, como que a gente responde a isso?